Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Super Jovem Podcast. Eu me chamo Lucas Mota, estou aqui mais uma vez, quero te dar as boas-vindas a mais um episódio. Hoje nós estamos recebendo aqui uma mulher de Deus muito especial. Ela que gosta muito de falar sobre o cuidado do corpo, ela é advogada, ela está aí nas redes sociais impactando muitas vidas. Sabe de quem eu estou falando? De Ione Barbosa. Olá. Seja muito bem-vinda, minha querida. Amém. Olá, senhoras e senhores, como estão? Eu estou maravilhosamente bem e extremamente honrada por esse convite. A honra é nossa. O privilégio é nosso e eu creio que hoje, através desse episódio, através de tudo que você vai contar aqui, e eu creio que tem muita história para contar aí, não tem? Temos, sim. Então eu creio que muitas pessoas vão ser edificadas. Amém. E eu gosto, de pedir aqui aos nossos convidados que eles contem a sua vida realmente do início. Do início mesmo. Desde se apresente, de onde a Ione veio, como foi a infância da Ione. Vamos lá? Então... a Bíblia diz que o Senhor nos conhece, né, antes mesmo da concepção. E eu acredito que é assim mesmo. E no parto de minha mãe, houve um episódio onde minha mãe teve princípio de eclâmpsia e o médico perguntou quem deveria salvar, o bebê ou minha mãe. Mas o Senhor preservou a vida das duas. Então, acredito que o milagre na minha vida já iniciou daí. Segundo os médicos, apenas uma poderia... Exato. E aí alguém tinha que decidir. Exato. E aí meu pai optou por minha mãe, né? Sim. Porque criar uma criança sem mãe seria muito mais difícil, então ele optou por resguardar a vida de minha mãe, mas o Senhor colocou as mãos e conseguiu preservar a vida das duas. Porque verdadeiramente você tinha que vir para esse mundo. Exatamente. E aí, aos 9 anos de idade, eu tive um outro episódio na minha vida, que só hoje, né, de forma madura em Cristo também, a gente consegue olhar para a nossa trajetória e ver a mão de Deus em todos os momentos. Então, com 9 anos de idade, eu fui acometida de uma doença chamada celulite, que é uma sinusite complicada, onde ao redor dos meus olhos ficaram cheios de pus, e eu precisei ser internada às pressas. E eu fiquei na UTI, e foi na UTI que eu ouvi dizer que existe um Deus que poderia me tirar daquela situação. Com 9 anos? Com 9 anos de idade. E nesse período, o que foi me passado é que eu deveria ser grata, que eu deveria agradecer a Deus por tudo, orar com fé e agradecer a Deus por tudo. Aí eu lembro que nesse leito tinha uma janela onde eu avistava uma árvore. Eu ficava, Senhor, obrigada pelaquela árvore, obrigada pelo aquele pássaro. Eu ficava agradecendo por tudo. Por tudo. E mesmo estando no leito. Mesmo estando no leito. Mas você aprendeu esse princípio Sim, da gratidão. Exatamente. E o Senhor me curou. E ao sair daquele leito, eu aceitei Jesus com 9 anos de idade, na Assembleia de Deus. Aceitei Jesus e passei, né, até a minha experiência com Cristo. Ocorre que, no intervalo, né, da minha transição para a adolescência, eu me afastei do Evangelho. A gente vai, né, aumentando o nosso círculo de amizade nas escolas, enfim, a gente acaba... Isso com que idade, mais ou menos? 13, 14 anos de idade, eu me afastei do Evangelho. Com 9 anos você saiu do hospital e aí aceitei. A partir daí você aceitou a Cristo. Isso. E nesse percurso da minha transição para a adolescência, Sim, eu acabei me afastando. Mas não totalmente. Nunca totalmente. Entendo. Até porque minha família é toda cristã. Então, eu ia ver minha avó apresentando no coral. Eu ia na festa da igreja. Estava indo sempre pontualmente, mas eu não estava congregando. Mas Entendi. a semente havia sido plantada. E eu sabia que aquela alegria que eu estava tendo no mundo era algo passageiro. Agora, Ione, você com 13 para 14 anos se afastou, né? Você fala. Você conseguiria dizer, você saberia dizer quais fatores assim que acabou te levando assim a gente sabe que é uma fase, né, adolescência, que a pessoa é imatura, então, mas você conseguiria dizer fatores assim que foram determinantes para você acabar meio que se afastando, se distanciando ali do Senhor? Eu não ia falar sobre isso, mas se o Espírito Santo de Deus quer que eu fale, eu vou falar. Na verdade, eu recebi uma profecia. E essa profecia me esfriou espiritualmente. Eu recebi uma profecia que o inimigo estava tramando para que eu fosse abusada. E aquilo eu não digeri bem. Eu era muito nova, eu fico assim, meu Deus, eu congrego, eu cultuo, eu busco. Como assim? O Senhor vai permitir que isso aconteça comigo? Aí eu fiquei muito confusa. Hoje, se eu recebesse uma profecia dessa, eu iria para o joelho.
Eu iria buscar na palavra a confirmação de Deus. Eu não tinha maturidade. Eu Com não aquela busquei, idade, né? Exatamente. Eu não busquei um suporte. Eu realmente fiquei assustada. Não, e é até contraditório, né? Porque o que eu deveria fazer era me firmar Sim. mais, fortalecer mais, justamente. Você entende que foi como um aviso de Deus para que você pudesse... Na verdade, eu acho que foi uma profecia carnal. Sim. Porque não aconteceu Entendi. isso. Eu acho que ela não vigiou entregar essa profecia. Inclusive, quando eu pensei se eu traria essa pauta para aqui, eu pensei em trazer justamente por isso, para as pessoas se atentarem ao que entrega. Porque nem sempre vem do Espírito Agora, Santo. isso que você fala é algo muito forte. A gente vai falar bastante sobre isso. Eu vi, inclusive, um vídeo, foi um dos vídeos seus que eu vi, foi sobre você falando sobre isso. E é algo que eu também sempre aprendi, né? Sempre aprendi isso na caminhada, que aquilo que vem de Deus não derruba. Aquilo que vem de Deus não vai gerar uma queda, um prejuízo em nenhum sentido, né? Sim. Então, realmente, de fato, é como você disse, foi algo carnal, porque Exatamente. foi algo que bagunçou. E as coisas de Deus não faz isso. E tem os dois lados. Vigiar na profecia que está se entregando e vigiar da forma que recebemos. Como eu te falei, hoje, com a maturidade que eu tenho, não é tudo que eu recebo. Quando a pessoa está entregando algo para mim, eu estou, amém, Senhor, seja feita a sua vontade, repreende o que for da carne, em nome de Jesus, confirma no meu coração. Eu sempre estou internamente fazendo a minha oração e recebendo, amém. O que for do Senhor, amém. O que não for, né? Que seja repreendido. E normalmente, na maioria dos casos, quando Deus entrega, fala algo com a gente, na maioria dos casos, Deus normalmente só está confirmando algo que Ele já está falando conosco mesmo. Né? Nesse vídeo que eu vi seu, eu vi, e você fala justamente disso. Quer revelação? Vá para o joelho. Vai meditar na palavra. Tem muita gente que fica aí vai atrás de tudo, atrás de revelação. O que eu recebo de mensagens de mulheres, principalmente, são muitas mulheres que me seguem pedindo uma palavra de Deus, perguntando o que fazer nos casamentos. Eu sempre falo, joelho no chão, peça direcionamento a Deus. Eu jamais vou falar para uma pessoa terminar um relacionamento. Não, e olha a responsabilidade que alguém coloca em cima. Porque tu tem preguiça de buscar. Eu costumo dizer que não precisa de intermediário. Você tem ligação direta com o Pai, por que pedir para terceiros? Esse tempo já passou, o véu já foi rasgado. Exatamente. E eu também tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Por que esperar acabar o culto para pedir para o pastor botar a mão na sua cabeça e pôr as mãos para orar? Se você mesmo pode fazer. Eu costumo dizer que ninguém, mais do que você, quer que esse milagre aconteça. Sim. Então, por que não você buscar? Sim. As pessoas têm muito esse erro, esse costume, né? Esse mau hábito de querer terceirizar. E eu não estou querendo dizer que o sacerdote não tem respaldo para isso, mas eu estou querendo dizer que você também pode acessar o Pai de forma gratuita, de forma livre. Não é sobre não crer que Deus pode usar um pastor líder, claro. Deus ainda faz cura. Mas é sobre não colocar esse como o único método que eu tenho para poder alcançar algo de Deus, falar com Deus ou algo do tipo. Exato. Né? O Mateus 6,6 continua ainda sendo o caminho. Entra no teu quarto, fecha a porta. Fala com teu pai em secreto. Né? Que o teu pai ouvirá e recompensará. Não existe oração sem resposta. E as pessoas não entendem isso. O problema é que, às vezes, o que acontece é que a resposta nem sempre vem no tempo que a gente quer. E nem todo mundo tem essa... Não é imediata, né? E a gente vive na geração onde tudo tem que ser... Imediatista, né? A geração fast food. Só que com Deus não é assim. É no tempo dele, é na hora dele. E muitas das vezes, quando Deus parece, né, que não está ouvindo ou agindo, porque o agir de Deus é invisível aos nossos olhos, por isso que a gente vive pela fé, normalmente não é porque Deus está preparando algo que a gente está pedindo. O que Deus tem para a nossa vida já está preparado, né? Já está pronto. Que talvez não esteja. Então ele está, né, postergando um pouco para a gente ser lapidado. Demorei para entender isso. Para poder estar pronto para receber e viver aquilo que ele tem com maturidade suficiente. Quando você fala que demorou muito para entender isso, você passou por alguns processos em que você não entendia isso e bateu um pouco a cabeça? Sim. Ainda passo, né? Às vezes. Ainda passo. Por exemplo, a questão do matrimônio. Porque, sim, eu sempre quis constituir família. Apesar de ter me afastado da presença, de ter me tornado uma mulher empoderada, independente, mas eu sempre quis constituir uma família. Eu entendo o poder da família, a ordenança, né, da família. E sempre quis isso. E... devido às relações frustradas, acabava
me causando ansiedade. Se eu viveria esse momento, se iria acontecer comigo, mas eu passei a entender que não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Se for da vontade dele, vai acontecer. E se não acontecer, também estou aqui para viver a palavra. Independente do meu desejo realizar ou não, eu vou continuar o meu chamado. Você acredita que às vezes existe até uma pressão? Sim, com certeza. Assim? Com certeza, para nós mulheres principalmente, né? A questão da idade, a questão, enfim, diversas. Até mesmo a gente se cobra por questões biológicas mesmo. Sim. A gente tem uma faixa para ter filhos saudáveis. Sim. Óbvio que não é uma forma, não é algo concreto, Sim. é uma probabilidade. Estudos comprovam que até 35 anos o índice é muito maior de você ter um filho saudável. Após isso, é uma gestação arriscada. Então, nós nos cobramos. Você é alguém que... Você é um milagre. Eu sou um milagre. Então, já colocando nas mãos de Deus, se tiver de acontecer, vai ser com 40, com 50, vai ser na hora dele. Exatamente. E eu não tenho que ficar ansiosa por isso. A Bíblia diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Então, já descansei no Senhor. Então, o imediatismo que a gente estava falando, isso é um dos exemplos, né? A gente achar que tem um controle, mas não. Está no controle dele e na hora dele acontecerá ou não. Amém. A gente tem que ter essa consciência, porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Verdade. Então, assim, que a minha vontade coincida com a do Senhor e se não coincidir, que a dele prevaleça. Verdade. E para isso, nós temos que ter muita maturidade. Sim. A pessoa tem que ter uma maturidade em Deus para poder conseguir entender isso aí. Sim. Né? Porque além do tempo, Deus às vezes também diz não. Né? Sim. Né? Deus diz sim, Deus diz não, Deus diz espere. E a gente tem que saber estar pronto para cada momento. E a vontade dele sempre é a melhor. É boa, agradável, é perfeita, exatamente. Então você com 13 para 14 anos se afastou. Sim. Né? Você afastou, mas ainda continuava. Sim. Ficou aquela, assim, meio lá, meio cá. É. Como foi essa fase? Então, a fase de descobertas, né? Eu acessei muitos lugares, pessoas e coisas no mundo. E são alegrias momentâneas, passageiras. O mundo é, sim, prazeroso, mas prazeres momentâneos. Quando a gente chega em casa, a gente sente vazio. Você se sentia assim, às vezes? Sentia muito, muito. Aliás, no próprio evento. Tinha festa que eu ia, que eu falava, o que é que eu estou fazendo aqui? Olhava à volta e ficava assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Não estou bebendo, não estou tendo contato com ninguém, só estou por estar perdendo tempo. Óbvio que tinha festas que, sim, eu me divertia. Sim. Não foi só coisas ruins, claro que não. Entendo. Mas eu estou falando das festas em que eu ficava vazia, dos lugares em que eu ficava vazia, que eu via que não era para mim. E eu sempre soube dentro de mim que eu voltaria para a presença. Tanto que eu não me batizei nova. Eu não me batizei com 9 anos. Eu falava, eu só vou me batizar quando eu tiver certeza do que eu quero para minha vida. E nessas visitas eu ia, ficava, quando eu via as pessoas ceando, eu falava, meu Deus, um dia eu ainda vou viver isso. Meus olhos brilhavam, ansiando por aquele momento. Você estava afastado, mas o seu coração existia um temor e um desejo por viver. Sim, com certeza. Aquilo. Mas, como eu disse, o mundo era prazeroso e aí eu sempre ficava botando na balança. Pô, se eu voltar para a igreja, não pode nada. Não pode sair, não pode ter amigos, meus amigos que eu gosto no mundo. Não pode. Muitos nãos. E aqueles muitos nãos sempre me faziam repensar se eu deveria voltar, se era o momento. E eu acabava dando chance ao mundo, ficando no mundo, quebrando a cara no mundo. E nada de retomar meu chamado, fazer minha aliança com Cristo novamente. Houve alguma experiência assim que você teve nesse período que você estava afastado aqui, te marcou bastante? Houve algo assim, algum dia que você falou assim, poxa, foi um dia que ali eu vi que realmente não dava mais, que não era... Não, eu não tenho nenhuma experiência assim trágica que tenha feito me reaproximar de Cristo, não. O que... Eram mais esses momentos mesmo, que você voltava de uma festa, estava ali e entendia que eu estava que não era deslocada seu mesmo, lugar. sabe? Quem olha minhas fotos fala, não era você. Eu não me reconheço, eu olho e falo, não é. Como eu consegui ficar tanto tempo sem ser eu? Tanto tempo fingindo, sabe? Então, assim, não aconteceu, graças a Deus. E você acha que tem muitas pessoas que, você falou assim, ó, fingindo. Você acredita que tem muitas pessoas que estão no mundo e que fingem uma aparência de uma felicidade? Com certeza, muitas pessoas vivem essa alegria. É como se fosse um anestésico.
Porque assim, eu não bebia. Sim. Tomava um drink ou outro, muito pouco. Na minha casa, ninguém nunca foi de beber. Meu pai não é de beber, minha mãe não era de beber. Então, lá em casa, a gente não tem esse hábito. Sim. Então, não era pela bebida. Mas tem gente que bebe, que usa Sim. drogas, justamente para anestesiar essa falta. Então, tem muita gente que está lá perdido. Então, eu conseguia ter essa clareza, conseguia enxergar. Era mais pelo ambiente, pela Era mais festa, pelas pessoas e pelos pessoas. nãos da igreja. E que hoje eu enxergo que existe muito excesso, muita religiosidade. E essa religiosidade afasta as pessoas da presença. E eu tento trazer isso nas minhas redes sociais, que dá para servir a Cristo de forma leve. Sim. Dá para servir a Cristo e você fazer uma unha, você usar um acessório, você estar bonita. Porque as pessoas têm a imagem deturpada que servir a Cristo você tem que realmente andar sem nenhum adereço, que você realmente não pode frequentar determinados ambientes. Sim. Por exemplo, um restaurante, porque vende cerveja, eu sou crente, eu não posso acessar. Eu entendo que você pode acessar, você come e você vai. Você não precisa fazer o que está sendo feito lá. Então, não é o ambiente que determina quem eu sou. Sou eu que determino. Se a luz está em mim, ela vai brilhar em qualquer lugar. Então, eu não tinha essa clareza e os nãos da igreja me afastavam, me mantinham no mundo. Porque no mundo tudo é sim. Tudo é permitido, né? Se te faz feliz, se te faz bem, faça. Então, por esse motivo, eu fiquei muito tempo afastada, mas continuava visitando. E mesmo no mundo, o Senhor, pela misericórdia, me abençoava, me protegia, me livrava. Eu via a mão de Deus em muitas conquistas, em muitas áreas da minha vida. Acredito também pelo coração, porque Deus sonda o coração. E mesmo afastada, Ele sempre foi o meu socorro bem presente na hora da angústia. Ele sempre foi a prioridade da minha vida. Apesar de eu não estar congregando, eu sempre tive o hábito de orar. Eu sempre fui dizimista. Por mais que eu não estivesse na igreja, mas eu ia, eu mandava, eu fazia uma transferência. Tinha alguns princípios ali, sim. Né? E não é sobre dízimo, tá? Sim. Mas é sobre o cuidado de Deus. Sim. E também o meu reconhecimento, entender que eu necessitava do cuidado dele, mesmo fazendo tudo errado, mesmo longe da presença, mesmo em desobediência. Eu sempre entendi que Deus era o centro da minha vida. E eu nunca busquei em outra religião, em outros deuses. Sim. Você era alguém que você não estava firme ali, mas você não foi alguém que se rebelou, virou as costas. Não, os princípios estavam aqui. Sim. Agora você usou uma palavra aí que eu fiquei pensando aqui. Você falou excessos, né? Pelos excessos dos nãos, né? Os nãos da igreja, os excessos. Porque eu entendo que existe não. Né? De fato, a gente sabe que seguir a Cristo vai exigir renúncias, tudo isso. Mas você falou uma palavra que faz muito sentido, a religiosidade. Sim. Né? A religiosidade acaba afastando, e a religião mata, a religiosidade mata. É verdade. Né? Acaba matando, afastando as pessoas. Não é sobre não ter regras. Sim. Eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso manual. Tem regras, sim. E são regras que hoje eu entendo que são leves de ser seguida. Sim. Mas que antes, da forma que era passado, parecia um fardo. É porque tem diferença entre a palavra e doutrinas, exatamente, né? Doutrinas que, às vezes, ali, como você falou, são os excessos. Exatamente. Eu aceitei na Assembleia. Naquela época, eu não sei se mudou hoje. Nem calça a mulher poderia vestir. Então, hoje eu sou da Batista, que é muito mais flexível. Entendo. Então, assim, para mim, antigamente seria realmente muito pesado algumas exigências, né? Algumas doutrinas, e que hoje eu vejo que não era a minha roupa, não é sobre a minha vestimenta. Claro que a Bíblia manda a gente se vestir com ordem e decência, com modéstia, mas não é o fato de eu estar usando uma calça que vai me afastar da presença ou que eu vou ser menos usada por eu estar usando uma calça. E sim o meu testemunho diário mesmo, a minha busca diária. Então, foram esses motivos que me afastaram da presença, mas nunca por duvidar do poder de Deus, nunca por discordar da Bíblia, da palavra, nunca por rebeldia, de não querer ser liderada. Não, nunca foi sobre isso. Mas, primeiro foi a profecia. Sim, é isso que eu ia falar. Juntou uma profecia, né, que não era de fato pertinente.
com a questão de uma idade, Me gerou de medo, maturidade. me gerou tantas outras coisas. Aí os nãos, né? Que na sua mente eram muitos nãos. Exato. Junto com as coisas do mundo chamando a atenção. Curiosidade. E aí, normalmente, principalmente alguém que não tem maturidade, Sim. acaba, como você naquele período, né? 12, 13 para 14 anos, vai acabar escolhendo o quê? O caminho que parece mais fácil. Né? Que parece mais fácil. Sim. Mas aí, em que momento foi que você voltou mesmo, assim? Eu me reconciliei com Cristo mesmo em março do ano passado. Eu costumo dizer que eu sou um bebê. Apesar de ter uma história de idas e vindas, de nunca ter saído totalmente. Eu sempre estive na igreja. Inclusive, quando eu passei na OAB, eu fiz uma campanha. Então, assim, como eu disse, mesmo afastada, mesmo longe da presença, o Senhor me ouvia. Porque eu sei que foi Ele que esteve comigo. Eu fui fazer a prova da OAB de pano de saco. O povo olhava assim, porque ninguém entende os mistérios. Como? Não, peraí, você... Como foi? Eu fui fazer a prova da OAB de pano de saco e da campanha que eu estava participando. Na campanha, né, da humilhação, a gente tira toda a vaidade, usa um pano de saco, gente, pano de saco, pano que você compra no semáforo para fazer pano de chão, a gente veste, tira toda a vaidade e olha que eu sou vaidosa. Não tanto, claro. Hoje eu entendo que nada pode ocupar o lugar de Deus, mas eu me cuido. Sim. E eu estava afastada, então eu era mais vaidosa ainda. Então, e aí você chegou na sala eu fui fazer com várias pessoas. De pano de saco. As pessoas só olhavam você pra mim lá. Assim, fiz minha prova da primeira fase, passei, glória a Deus, calada. Porque o segredo protege a bênção. Fiz calada. Depois eu fiz a segunda fase de pano de saco de novo. Agora, na segunda fase, a roupa pinicou de um jeito. Eu falei, tá repreendido. Pinicava. Eu falava, meu Deus, que coceira é essa? Mas eu vou fazer. Fiz, passei pra glória de Deus. E depois eu contei o testemunho na igreja. Então, assim, comemorei. Afastada. Levei um bolo pra igreja. Dividir com os irmãos. O culto de ação de graças pela vitória alcançada, pela bênção concedida. Então, assim, eu sempre soube onde era o meu lugar. Entendeu? Então, me afastei, eu nunca me afastei totalmente. E hoje, eu tenho até um conteúdo para postar sobre isso, que tem muita gente que fala isso, né? E eu estou reproduzindo aqui. Sim. Ah, eu não vou para a igreja, mas Deus está no meu coração. Aí eu tenho uma frase que diz, você já viu soldado ir para a guerra sem frequentar o quartel? Eita! Não tem como. Hoje eu entendo que não adianta eu ter Deus no meu coração e não congregar, porque a gente precisa congregar. Então, mesmo naquela época, eu tinha essa clareza. Sim. De que eu precisava ir lá no quartel. Sim. Vez por outra. De mas fato, eu ia lá no quartel. De fato, a gente sabe, né, que a pessoa que, mesmo ela estando no mundo, mas se ela tem um temor a Deus, né, se ela ora, fala com Deus, a gente sabe sim que Deus age na vida daquela pessoa, Deus livra, né? Quantos livramentos a gente vê Deus entregando a pessoas que estão lá no mundão fazendo coisas, né? E Deus é Deus mesmo que guarda, que livra, que aos nossos olhos essa pessoa não seria merecedora. Sim. Mas Deus é bondoso, misericordioso. Mas no fundo, a própria pessoa sabe, né, que falta aquele passo a mais, falta, né? E você sabia disso, como você mesmo está falando. Sabia que ainda faltava essa entrega maior. Aí, em março do ano passado, eu decidi. Falei, não, eu vou fazer a aula do batismo. Eu vou dar esse passo. Porque se eu ficar pensando demais, eu nunca vou tomar coragem. Eu nunca vou decidir essa... A frase que eu falei, que eu quero adotar como bordão, ó, galera, você que está assistindo aí, se liga nesse bordão. Ó, já que vim, vou fazer valer a pena. Pois é. Já que já estava ali... Por que não selar logo isso, esse passo? Pronto. Aí eu fui para a aula do batismo e decidi. Falei, agora é a Vera. E ainda assim, meu pai perguntou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu vou me batizar. Eu não quero mais voltar para o mundo. Eu já dei muitas chances ao mundo e não dei chances a Cristo. E eu não quero mais. Eu estou disposta a renunciar, porque ainda tem a questão afetiva, né? No mundo, o namoro não é mesmo... Na igreja. Então, era um dos motivos também. Poxa, a gente vai para a igreja, a gente vai ter que realmente renunciar à carne, renunciar a tudo. E aí eu falei, chegou meu momento. Chegou, eu cansei de quebrar a cara em diversas áreas da minha vida, principalmente amorosa. Não fui para a igreja por conta de relacionamento. Não foi essa a minha motivação. Como eu disse, eu tenho a semente plantada há muito tempo. Mas, e eu sou jovem ainda, se fosse pensar por esse lado, eu ia falar, não, vou ficar no mundo, que ainda tenho muita coisa a aproveitar. Lá na frente, não. Independente de ser jovem, de ter necessidades, como qualquer ser humano, eu falei, eu vou renunciar os meus desejos, as minhas vontades. Eu vou dar essa chance ao Espírito Santo, ao meu chamado, porque eu já posterguei demais.
E eu entendia que muita coisa não tinha acontecido na minha vida porque eu não dava esse passo. E foi assim. Então, em março, eu decidi me batizar, fiz a aula do batismo, meu batismo foi em julho. Aí, pronto, me batizei, fiquei feliz da vida. Gente, é algo, assim, indescritível. Mas, além de ser algo indescritível, é algo também muito desafiador, porque a gente passa a ser tentado e de diversas formas depois que a gente se batiza, né? Então, a gente, inclusive, eu aprendi isso, a gente tem que buscar se santificar todos os dias e que aquele batismo seja todos os dias, que a gente mergulhe todos os dias, porque realmente a gente vai precisar se limpar todos os dias e muito mais. A gente agora vira alvo. Até Cristo voltar, a gente está em um processo de santificação Exatamente, diária. E a gente vira alvo, mas você se batizou, mas você não pode mais isso, você não pode mais aquilo. Então, a gente realmente você tem que fala de pessoas, né, que observam e ficam esperando uma falha. Exatamente. Né, para falar assim, mas não é crente? Não, exatamente. A gente já tem que se policiar, né? Mas quando a gente se batiza, parece que a gente carimba. E que bom, né? Sim. Porque aí a gente se cobra duas vezes. E com um bom testemunho a gente prega a Cristo também. Exatamente. Né? Aí em julho eu me batizei, agosto, em setembro. E nisso, lá no mundo, eu sempre gostei de postar minha vida. Não por ser influenciadora, mas porque eu era exposta mesmo. Nunca tive vergonha de me expor nas redes sociais, de abrir minha vida. Até pela advocacia, teve um período que eu deixei o perfil profissional pessoal, então trazia um pouco da minha rotina no trabalho e trazia também um pouco da minha vida pessoal. Depois eu falei, não, vou desvincular isso aqui, porque meus clientes estão me vendo de biquíni, me vendo na praia. Não está dando certo, desvinculei. O lado, então, de influencer já era já de antes. Eu já gostava de falar, sempre gostei de falar. Eu acho que a gente que busca conhecimento, a gente sempre tem algo a acrescentar na vida do outro e aprender também. Então, eu sempre gostei de me comunicar. Então, eu já fazia isso, já trazia hoje você está com 47 mil seguidores. E como foi esse isso. Aí eu já aí? falava da minha vida, na minha rede social, mas eram coisas fúteis ou coisas de direito. E aí, depois que eu me batizei, eu continuei fazendo atividade física porque perdi minha mãe com câncer de mama, minha avó teve câncer de ovário, minha tia teve câncer de mama. E eu estou com outro caso de câncer na família também. Então, meu mastologista exige atividade física. Ele falou, olha, a gente não garante que você não tenha, mas a gente vai fazer tudo o que for possível para que você não desenvolva. Então, a atividade física e uma boa alimentação vai te trazer essa garantia. Então, ele exige que eu faça no mínimo 30 minutos de atividade. Não é por estética, não é por vaidade, não é por isso, é por saúde. E eu tenho esse histórico na família. Então, eu falei, eu sou cristã, mas eu vou continuar os meus cuidados. Afinal de contas, é o tempo que o Espírito Santo me deu. Para estar bem, eu preciso realmente dar manutenção. E essa é uma das pautas que você levanta bastante, Exatamente. Né? Vamos falar sobre isso. Aí eu continuei. E um dia, indo para a academia, eu peguei a câmera, botei no carro e falei, crente treinar é vaidade? Aí eu peguei e botei, crente que está acima do peso, ninguém fala. Mas isso partiu de quê? Foi uma resposta que você deu a um comentário que você viu, alguém que falou algo? Eu fiz algo espontâneo mesmo. Falei, crente treinar é vaidade. Aí eu postei. Como assim crente treinar é vaidade? Tem irmãos com excesso de açúcar no sangue e não incomoda os irmãos. Irmãos com colesterol alto não incomoda os irmãos. Aí eu peguei e falei, deixa a irmã ir para academia. Nem lembro mais como foi a fala, mas eu postei. Fui dormir, fazer minhas coisas. Não fui dormir logo quando eu voltei do treino, não. Mas quer dizer que fui fazer minhas coisas no dia. Seguiu a vida. Segui a vida. No outro dia, quando eu acordei, 10 mil seguidores, porque eu tinha 4. 4 que vinham me acompanhando desde a minha época do mundo. 10 mil seguidores. Eu falei, oxe, aí eu mandei, né? Para meus familiares, amigos, 10 mil seguidores, como assim? E não parava. Do nada. 20 mil seguidores, na outra semana 30. Aí eu falei, em menos de um mês eu tinha 50 mil seguidores. Eu falei, como assim? O vídeo viralizou. O que isso foi? E aí um monte de gente falando, fala Deus, isso mesmo. Aí muita gente, eu me afastei por conta disso. Nossa. Porque me tiraram do ministério. Eu tô com isso, com diagnósticos, e não queriam que eu me cuidasse. Então, assim, exageros, absurdos, quando, na verdade, a igreja deveria também ter esse papel na vida dos seus membros.
Porque a gula é um pecado, a gente sabe, né? Então, assim, é mais fácil falar de outras pautas do que tocar nessa pauta. Sim. Talvez se na igreja a gente fosse instruído a cuidar do nosso templo, a dar manutenção ao nosso templo, muita gente não ia precisar se afastar. Sim. Precisar se decepcionar mesmo. Entendo. Sem contar com problemas de saúde que podem ser desencadeados. Porque desencadeia, né? gente. Se a gente não se cuida, uma hora a conta vai chegar. A gente é realmente o que a gente come. A gente é realmente as pessoas que a gente se relaciona. O nosso corpo fala. Então, uma hora a conta vai chegar. E é até contraditório você que busca a Deus com certas doenças porque você não deu manutenção. E aí o próprio ímpio chega e fala assim, você não é crente? Cadê seu Deus agora? Você está com isso, aquilo, outro? Não que a gente não vai passar por provações, por doenças, né? Porque a gente é crente, a gente está imune, não. Mas que a gente tenha sabedoria. E não deixe que essa religiosidade atrapalhe os cuidados básicos com a nossa porque uma saúde. coisa é isso acontecer, né? Exatamente. Outra coisa por uma falta coisa de é uma pessoa cuidado. que cuida, se alimenta bem, treina e desenvolver uma doença. É possível, mas ela está fazendo a parte dela. Agora, você imagina uma pessoa que não pode, porque a igreja proíbe. Uma pessoa que não pode se cuidar, porque se ela botar uma leg e for para academia, ela vai ser desconstituída, né, do cargo. Disciplinada. Disciplinada. Né? Então, assim, existia muito esse tabu. Então, quando esse vídeo parou lá na rede social, pronto. Foi... Você falou em nome voz, de muitas... A voz do povo sem querer. Aí eu falei, Senhor, não foi querendo. Mas se o Senhor quer que eu fale, eu vou falar. E eu tenho um lugar de fala, tendo em vista que na minha família tem esses inúmeros casos. E eu não vou deixar de me cuidar, porque tem igrejas, doutrinas que discordam. Aí pronto. E aí muitas pessoas começaram a me perguntar a vestimenta. Aí eu falei, aí já não é comigo. Eu costumo dizer que a vestimenta é com o termômetro. O termômetro é o Espírito Santo. Se você vestir e o Espírito Santo te incomodar, você muda. Se ele não te incomodar, você usa. Não sou eu que vou dizer que você não pode usar short, cropped, calça. Não sou eu. Eu sei o que eu visto. Sim. E tem coisas que eu visto que o Espírito Santo me incomoda, eu tiro. Tem coisas que eu visto que eu não me sinto incomodada e uso. Se o irmão, a irmã não vai gostar, é com o irmão e com a irmã. Eu costumo dizer que naquele grande dia, cada um dará conta de si. Então, eu não estou aqui para julgar meu irmão, julgar a forma que ele se veste, a forma com que ele conduz a vida dele. Eu estou aqui para cuidar da minha vida, do meu chamado, do meu ministério. Mesmo entendendo que a gente precisa, sim, dar bom testemunho. Sim. E a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, qualquer outra coisa que façais, faça para a glória de Deus. Entendo isso. Então, a gente tem, sim, que ponderar aquilo que a gente veste, a forma como a gente se comporta. Eu lembro que no início eu ia para academia e eu ouvia músicas eletrônicas, mas eu falei assim, não, até para treinar eu tenho que ouvir louvor. Hoje eu já descobri louvor em samba, gospel, tipo. sertanejo gospel, enfim, LGTV várias da versões. vida lá, várias versões. né? Remix, que é bom pro treino, aquela batida de remix. Então, assim, a gente vai realmente sendo moldado. O Espírito Santo vai incomodando. Isso era nesse ponto que eu queria chegar. Né? Algo que eu aprendi, né? Aqui na minha igreja, no ministério, algo que nós temos aqui como lema é justamente isso. Né? A doutrina é o Espírito Santo. Sim. A doutrina não são regras impostas por homens. Ou seja, às vezes eu já vi casos, Ione, de pessoas que eu conheci, que chegou, né, na igreja e falou assim, fui em um X igreja e tal, e não pude entrar para o culto porque eu estava com tal roupa. E você para e você fica assim, meu Deus, como pode? É uma alma. Venha como estiver. Né? Venha como estiver. É o Espírito Santo que faz a obra. Exatamente. Né? Eu mesmo trabalho com jovens e tem as reuniões, tem as coisas. Imagina se a gente vai chegar e falar, vem um jovem, às vezes a pessoa está pensando em se matar. Sim. Como já chegou vários casos, e acontece em outras igrejas também. Sim. A pessoa está ali, está com a depressão, está com o braço ali cortado, mas a pessoa está com aquele shortinho, porque a pessoa está no mundo. Sim. E a pessoa chega assim, imagine, a religião, em uma hora dessa, vai falar o quê? Vai olhar por fora e vai falar, não pode estar aqui no nosso meio. Sim. Somos santos demais. Aqui só os hiperselecionados santíssimos. Né?
Não, nós também somos falhos, pecadores, Exatamente. estamos aqui buscando também, então vem também buscar com a gente. Sim. E quem vai transformando, e você é uma prova viva disso. Sim. Né? Quem vai convencendo, Jesus falou, né, que ele enviaria o Espírito Santo e ele convencerá o homem do pecado, Exatamente. da justiça e do juízo. Não por força, nem por violência, violência, mas pelo Espírito de Deus. Amém. E algo que eu carrego, eu aprendi e a gente vive isso aqui, é isso, é o Espírito Santo que convence. Amém. É ele que transforma, ele que faz a obra, e é tão bom ver você que é uma prova, um testemunho vivo disso. Sim. Né? Aí pronto, aí viralizou, e eu falei, eis-me aqui, Senhor. Eu nunca nem soube qual seria o meu chamado, qual seria o meu ministério. O que eu sentia dentro de mim é que eu teria algo com mulheres. E, de fato, a minha rede, o meu maior nicho são mulheres. 80% da minha audiência são mulheres. Então... E era uma pergunta que eu também iria te fazer, era essa. Como você descobriu o seu chamado? não descobri. Foi assim... Aconteceu... E não sei se é esse, mas estou deixando o Senhor me usar. E, assim, no início, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada quando eu vi esse tanto de gente na minha página. Eu falei, eu vou fazer o que com essas pessoas? Eu vou falar o que para elas? Meu Deus, eu estou tão nova na minha reconciliação. Achei que eu fosse ser julgada no ministério onde eu congrego, porque, às vezes, as pessoas acham até... Eu achava, né? Ninguém me disse nada. Uhum. Mas eu pensava, o que os irmãos vão pensar? Será que estão achando que eu estou querendo botar carroça na frente do boi? Porque eu não passei ainda pelas etapas. Eu não fui... Não tenho nenhum cargo na igreja. O que será? Como a minha igreja vai ver isso? Depois eu falei assim, mas Senhor, eu não fiz nada proposital. Foi o Senhor que me permitiu. Então, assim, o que os irmãos pensarem é com o Senhor e eles. Então, se o Senhor quiser que eu fale, eu vou falar. Enche os meus lábios. Eu sempre peço isso, que eu não fale nada de mim, mas que o Senhor use os meus lábios para entregar a mensagem. Então, quando eu vejo Vida aos Meus, que tem 7 milhões de visualização, eu fico muito feliz em saber que 7 milhões de pessoas passaram por ali e ouviram falar de Deus. Seja de uma forma mais desconstruída, com uma polêmica, porque foi uma polêmica essa questão da vestimenta. Sim. Normalmente, meus assuntos são polêmicos. O último vídeo que eu fiz foi falando sobre filhos devem honrar pai e mãe, mas ninguém lembra a passagem que fala pais não irritem seus filhos para que eles não desanimem. E isso é um ponto muito, muito sério, porque os pais, por conta da hierarquia, acham que só eles é quem devem ser honrados e respeitados, quando, na verdade, a Bíblia deixa instrução para todo mundo. Os filhos também devem ser bem tratados, honrados, até porque eles reproduzam lá na frente quando eles forem pais. Verdade. Então, eu peço assim, eu que me use. As pessoas falam, você é muito sábio. Não, sou pequena, estou aqui pedindo direção ao Espírito Santo, posso errar? Se eu postar algum conteúdo que realmente vá de encontro, me sinalize. Muitos deles são interpretações minhas à luz da Bíblia. Busco me aprofundar, meditar na palavra, mas não sou teóloga, não tenho estudo aprofundado na palavra. Então, é possível que algum conteúdo haja divergências de opiniões, mas, como eu falei, eu peço direção ao Espírito Santo e deixo ele me usar. Não foi nada premeditado, não tenho um cargo, assim que aconteceu, e estou deixando o Senhor agir. Então, você enxerga esses seguidores como algo que Deus te entregou para você? Deus que traz. Tanto que a cada meta batida, eu estou com 147 mil. Aí, quando eu bater 150, eu faço um postzinho agradecendo. Sim. E eu sempre falo, sua vida é importante para Deus e para mim. Obrigada por estar aqui. Porque é sobre Ele, para Ele e por Ele. Amém. Eu quero, Ione, fazer uma pausazinha rapidinha aqui no nosso bate-papo para chamar a atenção, sabe de quem? Essa pessoa que está assistindo aqui, ouvindo tudo, vendo, e ainda não fez, sabe o que? Ainda não se inscreveu. Pelo amor de Deus, rapaz. Isso é inadmissível. O que é que custa você ir lá embaixo, naquele botão de inscreva-se, clica lá, faz parte do nosso canal aqui. Sempre são conteúdos assim, com pessoas maravilhosas que Deus tem nos dado o privilégio de receber aqui para contar seus testemunhos. E você também vai lá, assista a todos os vídeos do canal também, deixa seu comentário, deixa um like, compartilha com todo mundo, que eu tenho certeza que eles vão ser muito edificados. Amém. Amém? Agora, Ione, eu tenho um desafio para você. Um desafio. É um quadro que você já conhece. Sim. Né? E chegou agora a sua vez de participar do Pregue com um objeto. Cadê o objeto? Eu tô tensa. Cadê a produção? Traz aqui o objeto, que nem eu sei o que é hoje. Olha aqui. O objeto de hoje, pegaram leve. Ione Barbosa. Pregue com um controle. Você e a câmera lá, pode ir. Então, minha gente, eu fiquei pensando o que é que vocês me dariam. Controle.
Então, gente, acabamos de falar aqui, né, sobre o imediatismo. A gente vive, né, numa sociedade acelerada, onde a gente está correndo contra o tempo todo. Mas a gente precisa entender que o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. E que não adianta a gente fazer planejamento, a gente fazer toda a preparação, quando, na verdade, a palavra final é do Senhor. Então, que a gente entregue, né, a nossa vida, o controle da nossa vida nas mãos daquele que tem poder para resolvê-la. Glória a Deus. Amém. Aí, tá vendo? Guarda lá, produção. Muito bom, muito bom, muito bom. Ficou bom mesmo? Com certeza, com certeza. E foi em cima disso, falando sobre... gostei, né, desse objeto aqui, podemos falar um pouco sobre isso também. Sobre entregar o controle na mão de Deus. Eu acho que, como você falou, né, que a caminhada com Cristo é algo desafiador. Sim. E esse é um dos desafios também que a gente encontra na caminhada com Cristo. Né? Porque você, por exemplo, mesmo falou, né? Tinha o costume de fazer e tal, do seu jeito. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente entende que já é como Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora não é mais sobre como eu quero, como eu desejo, os meus desejos, as minhas vontades, mas agora é sobre a vontade dele, o querer dele, né? E Jesus é o nosso maior exemplo disso. Com certeza. A todo tempo ele falava, né? Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do meu Pai, né? Uma das orações que Jesus ele fez que eu acho mais linda é aquela oração do Getsemane. Linda e ao mesmo tempo dolorosa, né? Porque a gente sabe que o nosso Jesus, o nosso mestre, estava ali prestes a passar por tudo aquilo, mas ali ele ensina pra gente, né? Justamente sobre isso, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas sim a tua. Amém. Né? E fala um pouco sobre isso, sobre um pouco mais ainda, né? Já pregou com o objeto e tudo aqui, mas vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre esse desafio de entregar o controle. Principalmente, a gente está aqui, o nome do nosso podcast é Super Jovem, e para o jovem, esse desafio, eu acredito que ele às vezes ainda é maior. Né? Você concorda com isso? Sim, com certeza. Principalmente pelas inúmeras possibilidades, né? Os leques de oportunidades que os jovens têm. E eles acabam um pouco perdidos nas tomadas de decisões. Às vezes até acham que têm maturidade para tomá-las. Então, que eles busquem, né, entregar nas mãos de Deus mesmo o controle. E peça direção a Deus para dar sabedoria nessas tomadas de decisões. Afinal de contas, as atitudes que tomamos, elas repercutirão por toda a nossa vida. Então, que esses jovens, eles entendam que precisa estar alinhado com o que Cristo quer para a vida deles. E não tomem decisões nem precipitadas, nem aleatórias, principalmente que vai de encontro, né, à palavra, ao que Deus ordenou para nossas vidas. Sim. Isso que você falou é engraçado, sobre o jovem achar que tem maturidade, né? Todo mundo passa por essa fase, né? De achar, quando eu fizer 18 anos, achando que a vida vai se resolver, tudo vai acontecer simplesmente com a maioridade. Né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, jovens, fica aí o conselho da Ione: não tome atitudes precipitadas, porque cada atitude, cada escolha tem uma consequência. Né? E o jovem é muito imediatista, né? Acho que uma das palavras que mais a gente sai hoje que é essa, né? Sobre não ser imediatista, né? Sobre não ser inconsequente, né? Sobre não tomar atitudes e escolhas sem medir as consequências que aquilo poderá trazer lá na frente. Esperar com paciência no Senhor, né? É isso que a nossa geração não sabe. Meu Deus, isso é verdade. Eu creio que e tudo que a gente vive do mundo hoje contribui justamente para o contrário disso. Né? Eu falo muito sobre isso com os jovens, até uma rede social acaba cooperando justamente para o contrário disso. Porque, por exemplo, vídeos curtos. As pessoas não querem ler. As pessoas não leem legenda. Você acaba fazendo uma chamada, né, para a pessoa interagir. A pessoa não lê. Linda, você perguntou uma coisa na legenda, a pessoa, de interagir e responder o que foi perguntado, comenta que você é linda, algo do tipo, não lê.
As pessoas têm preguiça. Essa geração tem preguiça. E isso repercute até para os jovens mesmo, em questões Sim. de avaliações, na hora de escrever uma redação, um Enem, enfim. As abreviações, o imediatismo, a pressa. Eles abreviam muito na escrita. Então, que eles descansem no Senhor e desacelerem. Você é uma pessoa que gosta muito de ler? Lê muito? Tem que ler, né? Ainda mais da sua área. Tem que ler. Ainda que não quisesse, que não gostasse, não tem como. Atualização o tempo todo, a gente precisa realmente estar na busca incessante. A gente não para de estudar nunca. Amém, amém, amém. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas eu tenho ainda aqui mais algumas perguntas para te fazer. Sim. Posso? Perguntas de bate pronto. Faz Vamos. coisa simples, coisa leve. Vamos. Eu quero que você me diga, além de Cristo, um personagem bíblico para você, assim, favorito. Eu gosto muito de Esther. Esther, para mim, é exemplo de influência, sabedoria, fé. Por conta de Esther, o povo dela não foi exterminado. E a fé de Esther fez com que ela entendesse que ela precisava jejuar, buscar, antes da conversa com o rei. E a sabedoria, quando ela entendeu que precisava de uma estratégia, não era de qualquer jeito que ela ia se apresentar para o rei. Ela fez um banquete. Então, assim, Esther me influencia muito. Então, gosto muito de Esther. Sim, sim. Uma passagem bíblica que te marca muito. Muitas. Uma das, né? Muitas. A passagem que Ana estava em prantos, né? E foi, inclusive, confundida, como se Ana estivesse embriagada, mas ela estava em prantos, clamando ao Senhor pela maternidade. Ela não aguentava mais aquela situação com Penina. Então, é uma passagem que realmente também me toca muito, a questão da maternidade, a questão do milagre que Ana alcançou. Gosto muito dessa passagem. Sim, eu quero que você diga um sonho da Ione Barbosa. Um sonho? Ser batizada com o Espírito Santo, que ainda não fui, então eu tenho esse sonho. Muitas pessoas almejam coisas físicas, mas eu almejo coisas espirituais. Eu entendo que as coisas físicas estão ao meu alcance, só depende de mim conquistá-las, mas as coisas espirituais é presente do Espírito Santo. Então eu quero ser presenteada com o batismo com o Espírito Santo. É verdadeiramente o que Jesus diz, né? Buscar primeiro As coisas do céu, o reino dos céus, né? As coisas de Deus. e as os demais coisas são serão acrescentadas. Eu quero pedir para você agora que você deixe 2 conselhos. Normalmente eu peço aqui para deixar o conselho para os jovens, mas você que é uma pessoa assim do mundo fitness, do mundo vida saudável, quero que você deixe fala um pouco sobre incentivar as pessoas que estão nos assistindo ao cuidado do corpo. Deixa esse recado aí. Então, a gente precisa cuidar da nossa tríade: corpo, mente e espírito. Essas 3 áreas estão interligadas. Para que sua mente funcione bem, o seu corpo precisa estar funcionando bem, o seu espírito precisa estar cheio. E vice-versa. Se você está fraco, fisicamente falando, não está se nutrindo bem, você vai estar indisposto, até para fazer coisas básicas, que é a oração, que é jejum. Então, que você cuide. Perdoe, mas agora você falou algo muito interessante, que a gente não poderia deixar de falar sobre isso. Você acredita que a falta do cuidado do corpo pode interferir até mesmo na vida questão da espiritual? pessoa? Com certeza. Com certeza. Se você fica indisposto, desanimado, aí você acha que você está fraco espiritualmente porque você está recebendo retaliação do inimigo, quando na verdade você está precisando de vitaminas, nutrientes, você está se alimentando mal e tudo. Mas Tem gente que pode estar achando que é seta, mas Sim. Às vezes nem tudo é. Às vezes é falta de vitamina. Né? Às vezes não é o inimigo, não, é você mesmo. Então, conclui aí, pode concluir seu recado. Então é isso, que você dê atenção ao seu corpo, mente e espírito, porque essas áreas estão interligadas. Quando eu falo da mente, eu falo também de um tabu que nós enfrentamos dentro da igreja, a questão da psicologia, da terapia. Eu faço terapia, tá? Desde que eu perdi minha mãe, eu tenho um acompanhamento psicológico. Sim. E me ajudou muito. Inclusive, eu tomei medicação por um período e o Senhor me libertou da medicação. Contei esse testemunho na minha rede social. Então, eu sou
prova viva de que o cuidado com corpo, mente e espírito precisa ser interligado para que você tenha uma vida saudável, para que você tenha uma caminhada com Cristo saudável também. Agora, e para aquelas pessoas que talvez falam assim, mas Ione, o meu tempo, a minha rotina, e aí, o que é que você fala para essa pessoa? É falta de interesse, porque quando você tem Assim interesse, dá lata. você encontra tempo. Organizando direitinho, a gente encontra tempo. 30 minutos por dia de atividade física já vai fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida. Pesquisas apontam isso. A medicina aponta isso. Que 30 minutinhos que você reservar para cuidar do seu corpo, do seu templo, vai repercutir no decorrer do seu dia. Acho que também é uma questão de prioridade, né? Quando eu entendo a importância disso. Que agora eu posso falar um pouquinho sobre isso. Você viu que eu estava falando com o Ione, que agora eu pedalo. Né? Pelo menos 1 a 2 vezes na semana. Excelente. Não estou sendo tão mais hipócrita em falar desse assunto, não. Pois é. Posso falar um pouquinho? Então, acho que quando a gente entende que é uma prioridade, uma das minhas motivações justamente é essa. Né? Tem um grupo de jovens aqui que eu lidero, e aí eu chamei a galera, eu falei, gente, vamos montar um grupo de pedal. Né? E aí a gente vai ali toda terça, às vezes no sábado também. Justamente uma das minhas motivações foi essa, entender que preciso, né, ter esse cuidado com o corpo. E sabe o que me motivou mais ainda quando não que eu estivesse assim hiper obeso, mas quando eu vi algumas pessoas, porque eu me queixava bastante, né? Tô com a barriga e tal. E aí quando eu vi algumas pessoas próximas a mim falando assim, tá emagrecendo, aí eu falei, agora que eu vou. Nunca é pela estética, gente. Eu costumo dizer que a estética é consequência. A gente vai pela saúde mesmo, pelo bem-estar, qualidade de vida, para chegar na velhice com autonomia. Todo mundo quer poder abaixar, pegar alguma coisa, não precisar que terceiros façam isso por nós. Eu vi uma postagem que falava sobre isso. Você está respirando sem tubo. Você consegue se mover sem precisar de uma cadeira de rodas. Então, por que não dá manutenção? Por que você não cuida para que isso se perdure? Então, muita gente negligencia e é acometido por doenças justamente porque, no período de saúde, negligenciou. Verdade. Aqui mesmo a gente tem o costume de, às vezes, né, sair para evangelizar nas ruas e, às vezes, umas escadas, algumas coisas, e eu me vi algumas vezes justamente assim. Eu falei, meu Deus, uma escadinha dessa aqui que eu subia brincando. Assim então, mesmo. É um dos motivos também, é justamente esse mesmo. Tá bem para poder fazer a obra. É realmente o cuidado. A questão aqui não é estética, como eu falei. Não é sobre... Sim. A pessoa tem que se amar em todas as fases da vida dela. E se cuidar é um ato de amor. Então... Amo o próximo como a ti mesmo, né? Também tenho que me amar. Exatamente. E tem muita gente que negligencia justamente por isso, cuidando da família, cuidando dos outros e esquece de cuidar de si. Então, que a gente coloque a nossa saúde como prioridade, nunca acima de Deus, mas como prioridade para dar manutenção, né? À vida que Ele nos deu, ao tempo que Ele nos deu. Eu costumo dizer todos os dias, Senhor, obrigada porque todos os meus órgãos funcionam bem. Obrigada porque eu estou de pé. E aí, quando eu não consigo ir para a academia, eu fico me sentindo em débito comigo mesmo, porque, poxa, eu pedi tanto a Deus e agradeci tanto por Ele ter me dado, e por que eu não estou dando manutenção devida? Então, que a gente tenha essa consciência de que a gente precisa da manutenção. É constância, a gente precisa ter constância na palavra, constância no nosso trabalho, e a gente tem que ter constância na nossa saúde. Verdade. Então, vamos nos cuidar para viver bem, para cumprir o chamado de Deus. E eu quero te pedir também agora que você deixe as suas redes sociais, né? Para quem não te segue ainda. Fala aí. Eu, Ione Barbosa. Ione com Y no final. Pronto, Ione Barbosa. Sigam lá. E eu quero também que você, por último, deixe um recado para os jovens da nossa geração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O resto é beco sem saída. Então, eu tinha que deixar essa frase para vocês, porque eu desviei da presença e fui conhecer esse beco sem saída. Então, que vocês não queiram passar por isso. Continuem no caminho, porque vocês estão no caminho certo. Deu de cara com a parede, mas voltou a tempo. Então... Glória a Deus. Ione, foi um prazer imenso receber você aqui. Eu fui muito edificado. Estou saindo daqui mais incentivado ainda para buscar o Senhor e para cuidar do corpo. Isso aí. Viu? E vamos despedir da galera com aquela frase que você já sabe, como é? Vamos lá. Galera, muito bom ter vocês aqui. Nós queremos dizer que nós somos felizes porque temos Jesus. Tchau, tchau.